Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje outra aula aqui para vocês, mais um constituinte aqui dos seres vivos. A gente vai trabalhar aí com os carboidratos, tá? Carboidratos ou hidrato de carbono, né? Ou seja, carboidratos, hidratos de carbono, tá? Esses hidratos de carbono, ele também recebem outras nomenclaturas aí. Pode ser chamados ou de glicídios ou de açúcares, tá? Todos açúcares aí considerados carboidratos. São moléculas formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Numa estrutura e dessa maneira formando um carboidrato. São assim considerados, então, pela presença do carbono aqui, de uma cadeia de carbonos, uma molécula orgânica, diferentemente lá da água, que é um constituinte inorgânico, e também dos sais minerais, que também é um constituinte inorgânico. Onde a gente pode encontrar os carboidratos aí no nosso dia a dia? Doces, né? Doces, muito açúcar, muito carboidrato, chocolates, massas, pães, leites, frutas, enfim, numa gama muito grande de produtos que a gente consegue encontrar aí esses carboidratos aí. Eles possuem uma fórmula geral aqui, né, de carbono, hidrogênio e oxigênio, sempre dessa maneira aqui, onde o N nessa fórmula geral aqui significa carbonos, tá? Se nós pegar só essa fórmula que está entre os parênteses aqui, a gente vai ver que tem o que aqui, ó, uma molécula de água, né? H2O, ou seja, um hidrato de carbono, que é o nome que eu coloquei aqui em cima para vocês, ó, hidrato de carbono. Por quê? Porque tem água e carbono aqui na sua constituição fundamental, né? O que vai mudar vai ser o número de carbonos que cada um vai ter na sua fórmula aqui. É o que vai diferenciar lá uma glicose, né, de uma ribose, tá certo? Quais são as funções aí essenciais e mais importantes aí dos carboidratos? Até porque eles participam de várias funções dentro da célula, tá? Mas as principais aí que a gente pode estar falando nesse momento aqui são a função energética, através do amido e do glicogênio, né? Amido e o glicogênio. Ou seja, o amido, reserva energética de quem? Das plantas, né? A planta, ela armazena energia através do amido. E já os animais e fungos, eles fazem essa reserva através do glicogênio aí. A outra função importante aqui dos carboidratos é a função estrutural, né? Lá na celulose das plantas, na quitina, na própria ribose, que é lá dos ácidos nucleicos. A quitina é aquele exoesqueleto dos artrópodes, né? Tipo, um exemplo aqui é o camarão, né? Temos aí o gafanhoto. Todos eles possuem um exoesqueleto. Exoesqueleto é um esqueleto por fora, né? Fora do seu corpo, ou seja, aquela parte dura, aquela casca que tem ao redor, a gente chama de um exoesqueleto. E ele é constituído de quitina, e quitina ele é um carboidrato, tá? É um açúcar. E a celulose das plantas aí, tá bom? E de acordo aí com a quantidade de moléculas que estão unidas, aí a gente pode classificar em 3 grupos principais esses carboidratos, tá? Que são quem aí? Os monossacarídeos. Os monossacarídeos são os mais simples, tá? Por que eles são mais simples? Porque a gente vai apresentar apenas uma molécula só, né? Ou seja, por exemplo, a glicose. A glicose é com C6H12O6. Ou seja, uma molécula dessa aqui constitui a glicose, né? Por isso que a glicose ela é um monossacarídeo, ou seja, só tem uma molécula de glicose aqui, tá? E ela é constituída de quanto? De 3 até 7 carbonos.
Você não vai encontrar um monossacarídeo que tenha 10 carbonos. Não. É de 3 a 7. A glicose aqui, por exemplo, 6 carbonos, ou seja, ela se enquadra dentro de um monossacarídeo aí, tá? E aí a gente tem alguns nomes aqui. Quando apresenta 3 carbonos, a gente chama de triose, né? Se nós for pegar lá a formulazinha nossa lá, que é o que? CH2ON, como é que seria a fórmula estrutural aqui de uma triose? Quantos carbonos tem, a gente coloca aqui no lugar do N, ou seja, 3 carbonos. Então seria quanto? 3, sempre quando não tem nada aqui é 1, né? 3 vezes 1, 3. Ou seja, C3. H, 3 vezes 2, 6. E oxigênio, 3 vezes 1, 3. Ou seja, uma fórmula estrutural de uma triose seria C3H6O3. Certo? Bem tranquilo isso aí. Se tiver 4 carbonos, é uma tetrose. Tetrose, 4 carbonos. Ou seja, vai ser, qual que é a fórmula dela aqui? CHOC, ele tem 4 carbonos, 4 vezes 1, 4. C4, se ele tem 2 hidrogênios, vezes 4, 8. E se ele tem 1 aqui, vezes 4, 4. C4H8O4. Ou seja, seria a fórmula estrutural de uma tetrose. E aí teríamos os que tem 5 carbonos, que seriam uma pentose. As pentoses, elas possuem uma fórmula, então, de C5H10O5, né? Uma pentose. Uma hexose, 6 carbonos. E uma heptose, 7 carbonos, certo? Se nós for pensar aqui, quais desses aqui são, né, mais importantes nesse momento para nós aqui, que a gente precisa lembrar? São esses dois grupos aqui, né? Esses grupos aqui, as pentoses e as hexoses, são os grupos mais estudados, mais comuns aí que a gente vai encontrar depois para frente nos outros estudos que a gente vai fazer, até em provas de vestibular, em outros momentos aí da vida acadêmica de vocês vão encontrar mais esses dois grupos aqui que vocês têm que talvez entender um pouquinho melhor, né? Que são as pentoses. A pentose, ela é um constituinte de um açúcar chamado ribose. Essa ribose a gente encontra no DNA e no RNA, né? Qual que é a ribose do DNA? É uma desoxirribose. E qual que é a do RNA? É uma ribose, certo? Então nós temos a desoxirribose e a ribose, constituintes do nosso material genético lá do DNA e do RNA, certo? Que tem justamente essa fórmula estrutural aqui, tá? C5H10O5. Claro que depois, quando a gente estudar os ácidos nucleicos, a gente vai ver que tem uma variação aqui um pouquinho entre esses dois açúcares aqui, tá? Mas o número de carbonos, os dois vão ser 5 carbonos, tá? Já as hexoses, que são a glicose, a frutose e a galactose. A glicose a gente vai encontrar muito em estruturas, né? Lá na celulose a gente encontra a glicose, né? A frutose, que é o açúcar lá das frutas, né? Que é muito doce, né? A frutose. E a galactose, que é uma hexose que participa lá da formação do açúcar do leite, tá? E todas elas possuem a fórmula C6H12O6, por quê? Porque elas têm 6 carbonos, tá certo? Então, esses dois grupos aqui, vocês não podem esquecer do que se trata, né? Uma pentose, quando a gente fala lá nos açúcares lá do material genético, e da glicose, a frutose e a galactose, tá certo? 7 carbonos heptose, tá bom? Seguindo aqui então, a gente chega num outro grupo, né, de carboidratos, que são os oligosacarídeos, né?
Oligosacarídeos, né? Oligo significa poucos, poucos sacarídeos, ou seja, ele não é mais constituído de uma molécula só. Ele é constituído de 2 até 10 moléculas, uma unida à outra. Uma unida à outra aí, certo? Diferentemente lá dos monossacarídeos, ou seja, se nós for pensar aqui, ele é constituído de 2 até 10 moléculas de monossacarídeos, tá certo? Aqui eu coloquei entre parênteses os disacarídeos, porque é um grupo mais importante dentro dos oligosacarídeos que a gente já vai ver aí. E como elas se ligam, essas moléculas aí? A gente sabe que para uma molécula se ligar a outra tem que ter algum tipo de interação entre essas duas moléculas, né? Quando a gente está falando em oligosacarídeos, essas moléculas elas se ligam através de uma ligação glicosídica, tá? Uma ligação glicosídica é que vai fazer essa ligação entre dois monossacarídeos, formando aí os oligosacarídeos. Olha aqui o exemplo aqui dessa ligação aqui, né? Aqui a gente tem então 2 monossacarídeos, que são quem aqui? A glicose e a frutose, né? Que a gente comentou antes, que são 2 monossacarídeos, que está aqui a fórmula estrutural dela, que nesse momento, claro que não é necessário você decorar isso aqui, saber isso aqui agora, né? Essa parte química aqui não. O que é interessante para nós é saber como que funciona essa ligação glicosídica aqui, né? Como que 2 monossacarídeos vão sintetizar, então vai ocorrer uma síntese, ou seja, vai juntar, né, uma glicose e uma frutose para a formação do que? Da sacarose. A sacarose é um açúcar que a gente encontra lá na cana de açúcar, né? Ou seja, é esse açúcar que a gente tem em casa aí, né? Que a gente usa na nossa casa, tá? Olha aqui, ó, esses 2 grupamentos OH, aqui, essas 2 hidroxilas que estão aqui, através de uma perda de que esse H aqui, esse hidrogênio, ele vai se juntar com o OH e vai formar o que aí? O que ele vai formar aqui, ó? Se juntar um hidrogênio com outro, uma hidroxila, ele vai formar o que? 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, ou seja, essa junção que ele vai fazer aqui é através da perda de água, né? Vai perder a água e vai poder formar essa ligação glicosídica aqui, ó, entre as 2 moléculas aqui, né? Entre a glicose e entre a frutose. Ligou os 2 aqui através da perda de água, né? Formou a sacarose, ok? Agora, se for pegar a sacarose e querer quebrar ela aqui, né? Vou quebrar para formar novamente a glicose e a frutose, tem como? Tem. Se entrar água nessa jogada aqui, entrou água aqui, H2O, que a gente chama de uma quebra chamada de hidrólise, ou seja, a quebra através da água, né? Vai quebrar, vai voltar de novo a ser a glicose e a frutose aqui de novo, certo? Então, a ligação glicosídica é uma ligação que permite 2 moléculas de monossacarídeos, né, que são carboidratos simples, se juntar formando o que aqui? Um oligosacarídeo. Nesse caso aqui, 2 moléculas, um disacarídeo, que é mais conhecido como a sacarose aqui, certo? Aqui nós temos aqui então essa formação dessa ligação glicosídica através da desidratação. Desidratação, que nada mais é do que a perda de água, né? Vai formar a molécula de água, vai perder e dessa maneira vai formar aqui a ligação glicosídica, certo? Entre esses 2 monossacarídeos aí, tá? Dependendo da quantidade de moléculas de monossacarídeos que estão ligados, podemos ter a formação de disacarídeos, que são dentro dos oligosacarídeos aí os mais comuns da gente encontrar, que são o quê? Quando 2 monossacarídeos
se juntam, né, ou se ligam ali, formam uma interação, formando um disacarídeo como esse aqui, né? Dois monossacarídeos formando um disacarídeo aqui. E aí a gente tem 3 exemplos aqui que são os mais comuns, e esses aqui, creio eu, que são os mais importantes de vocês conhecerem nesse momento, que é o que? A sacarose, que é aquele açúcar que eu falei agora para você, a gente encontra lá na cana de açúcar, que é aquele açúcar que a gente utiliza em casa. Ele é formado por o quê? Por um monossacarídeo chamado de glicose e um monossacarídeo de frutose. Os dois se juntam formando a sacarose, que inclusive foi o exemplo que a gente viu anteriormente aqui. A lactose, que de fato é o açúcar que a gente encontra no leite, é formado por o quê? Por um monossacarídeo glicose mais a galactose, né? Os dois se juntam ali, formam uma interação entre esses dois monossacarídeos e formam a lactose, né? Outro também muito importante é a maltose. A maltose a gente encontra muito em malte de cerveja, né? A gente encontra também na nossa, quando a gente se alimenta, né, de moléculas grandes, que há a quebra no nosso organismo, formando a maltose também. Ou seja, são 2 moléculas de glicose. As duas unidas formam a maltose, que é um outro disacarídeo muito importante nesse momento aí. Então, 2 monossacarídeos, disacarídeo, não tem segredo nenhum, né? E aí por diante, né, até 10, né? Temos os trissacarídeos, que são 3 monossacarídeos unidos, os tetrassacarídeos, os pentassacarídeos, os hexasacarídeos, heptassacarídeos, octsacarídeos e assim por diante, até os 10 monossacarídeos que fazem parte aí dos oligosacarídeos, ok? Agora, quando a gente fala em vários monossacarídeos unidos aí, juntos, a gente já está falando em polissacarídeos, tá? São moléculas com mais de 10 monossacarídeos unidos, né? Formando, então, polissacarídeos, mas é muitos, tá? Muitos aí, 20, 30, 40, 50 e muitos monossacarídeos juntos, formando moléculas bem grandes chamadas de polissacarídeos. Os polissacarídeos sim é que vão formar, é que vão dar aquelas funções dos carboidratos, né? Que é a função energética e a função de estrutural, tá certo? Porque o nosso corpo, ele vai, por exemplo, nós seres humanos, a gente vai comer muito açúcar, esse açúcar ele vai se juntar em várias moléculas, por exemplo, de glicose, e vai formar dessa maneira lá o nosso glicogênio, que é a nossa reserva energética. São moléculas grandes, compostas de um único tipo, né? Por exemplo, glicose, todas as glicose unidas lá vão formar um polissacarídeo, mas também pode ter uma combinação de diferentes monossacarídeos, tá? Pode ter lá glicose, galactose, daí galactose, glicose, várias moléculas lá formando outro polissacarídeo, tá certo? Possuem 2 funções de extrema importância, né? Eu já falei para vocês que é a função de reserva energética, né? Que a gente vai encontrar onde? Lá no amido e no glicogênio, né? Que é a união de várias glicoses. O amido a gente vai encontrar onde? Em plantas, e já o glicogênio em animais, certo? Que são lá várias moléculas ligadas que o nosso corpo vai armazenar e vai formar lá a nossa reserva energética para quando de fato a gente precisar, né? Uma coisa importante você falar dos carboidratos, que eu não falei antes, é que ela é a nossa primeira fonte de energia, né? Ou seja, o nosso corpo vai utilizar primeiro o carboidrato. Se nosso corpo não encontra glicogênio lá para quebrar, para formar glicose, para mandar lá para a respiração celular e formar energia, aonde que ele vai buscar? Aí ele vai buscar lá nos lipídios, e depois, por último, ele vai buscar nas proteínas, que daí é um assunto mais para frente. Mas saibam que a nossa primeira fonte de energia é o carboidrato, tá certo? Então, se você, por exemplo, tem intenção de, eu preciso ir perder peso e tal, né? O que você tem que fazer? Diminuir a quantidade de carboidratos na sua dieta alimentar, né? Para quê? Para forçar o quê? O teu corpo como diminuiu a quantidade de carboidratos, ele vai lá buscar nos lipídios que estão armazenados lá no teu corpo.
tá certo? Porque para o nosso corpo é mais fácil armazenar lipídio, tá? Quando nós estudarmos os lipídios, vocês vão entender o porquê, né? É mais fácil ele armazenar lipídio do que o carboidrato, né? O carboidrato é uma molécula um pouco mais simples, mais tranquila de ser quebrada, né? Dessa maneira, tornando ele a nossa primeira fonte de energia. Tá? E a outra função é estrutural, né? A celulose que a gente encontra lá na parede celular, a parede celular de plantas, e a quitina que é no exoesqueleto, no exoesqueleto de vários artrópodes, né? Que é aquela casca dura que tem ao redor de alguns insetos aí, né? Tem lá do camarão, que é um exemplo muito fácil de você entender, né? Uns gafanhotos, quando você pega ele lá, você vai sentir que ele é mais duro assim por fora, né? Então, esse exoesqueleto é formado de quitina, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido de uma maneira bem tranquila aí, né? E até a nossa próxima aula aí, tá certo? Um abraço para todos, fiquem bem, até!